Oi pessoal, aqui quem fala é Ilana Oliveira e eu venho comentar o lançamento de hoje da Netflix, Resgate 2. Resgate 1 foi um sucesso de público e inclusive fui eu mesma que fiz o comentário aqui do primeiro filme que lançou na Netflix, e eu venho falar um pouco mais sobre o segundo, que ainda mantém o Hargrave na direção e continua, obviamente, com a produção dos irmãos Russo. Então vamos por partes, no sentido de que aqui há muitas comparações plausíveis de serem feitas entre o primeiro e o segundo, no sentido de que o primeiro filme ele praticamente toma uma forma de teste ali com o público-alvo para ver se realmente seria abraçado, se valeria a pena o segundo ser feito e assim por diante, ou até mesmo ser transformado numa franquia. Agora aqui, Resgate 2, ele vai completamente se entregar para isso e vai declarar que a partir de agora a gente vai ver o personagem do Rake muito mais vezes do que a gente esperava. Apesar do final do primeiro filme ele ser um final, entre aspas, que sugere, né, uma volta provável, aqui não, aqui realmente o filme ele vai sobreviver como um próprio, ele vai ter todo o seu arco, ele vai ter toda a sua história com início, meio e fim, mas aqui tá tudo aberto e tudo é definido como ainda um terceiro filme por vir. Nesse sentido, eu acho que o primeiro ele tem um final um pouco mais cuidado, não só nessa questão de não saber ainda, na realidade, se vai ser continuado a ser feito, mas no sentido de que aqui, como ele tá nessa zona de conforto, ele não tem essa necessidade talvez de se provar, então ele realmente fica aqui no cenas dos próximos capítulos e, querendo ou não, isso deixa realmente um gostinho um pouco amargo, porque a gente tem ali realmente, né, uma história por si só, e o filme, como eu já disse, ele sobrevive por si mesmo, mas ele não perde por gastar essa oportunidade de falar que vem mais por aí. Tendo dito isso, em questão de direção, tudo aquilo que são os júbilos do primeiro filme, o Hargrave vai conseguir se apoiar e vai conseguir aprimorar para esse segundo filme. Então é muito interessante a coreografia das cenas de ação, porque Resgate ele acaba caindo no mesmo balaio, por exemplo, de John Wick, né, que vai fazer o frontalismo ali pelo frontalismo e vai assumir isso sem problema nenhum, que é uma coisa que eu gosto muito. Mas aqui a direção do Resgate, a direção do Hargrave, ela é muito mais uma personagem do que, por exemplo, a direção no John Wick. Então aqui os movimentos de câmera são também um fator muito importante para se acompanhar ali as cenas de ação e são muito mais presentes, muito mais perceptíveis do que, por exemplo, em John Wick. Isso é feito com intencionalidade, né? Então o estilo do videogame, os próprios planos sequências, né? Quase planos sequências, que duram muitos e muitos e muitos minutos, vão chegando até aí aos 15 minutos, vai efetivamente utilizar essa situação dos movimentos de câmera bem presentes, bem marcados, e é até fácil em alguns momentos a gente vê onde o plano sequência deixa de ser um plano sequência, mas isso não é um problema dentro do filme. E eu acho que essa escolha de estilo é uma coisa que foi muito bem aperfeiçoada pelo Hargrave do primeiro para o segundo filme. Agora, tendo dito isso, indo para uma terceira parte dessa análise, a gente tem a questão do roteiro, a gente tem a questão do diálogo. E eu vou comparar mais uma vez com John Wick, porque eu acho que é muito interessante a gente fazer esses paralelismos nesse sentido, porque é realmente um cinema de frontalidade, é realmente um cinema de ação frontal e é realmente um cinema que se assume como tal. Então, talvez fazer essas comparações de uma maneira construtiva seja algo realmente interessante para a gente analisar onde que Resgate ganha, onde que Resgate perde, onde que Resgate poderia fazer diferente. Porque sim, John Wick não tem na sua escrita, não tem no seu diálogo, não tem no seu roteiro o seu ponto alto. E aqui em Resgate também não. Só que diferente disso, Resgate utiliza muitas vezes do diálogo para se safar.
utiliza muitas vezes do diálogo como apoio, como muleta para sua própria narrativa, né? Então a narrativa depende muito fortemente desses diálogos, dessa história, desse arco central. E é isso que faz com que muitas vezes durante o filme a gente seja puxado assim de uma maneira extremamente brutal para fora daquele momento, porque os diálogos são muito ruins. A escrita desse filme é muito complicada, é muito formulaica, é extremamente batida. E não só isso, mas a narrativa também do primeiro filme do Resgate, ela é um pouco menos previsível do que a narrativa nesse segundo filme. É claro que a estrutura do primeiro é a jornada do herói, a estrutura do segundo é a jornada do herói, não é esse o problema é a utilização dessa estrutura como muleta para a gente conseguir ver aquelas cenas de ações muito bem coreografadas, muito bem estruturadas e que com certeza tem o Chris Hemsworth aqui como um ótimo Rake. O peso, né, do Chris Hemsworth para esse personagem é muito bem construído e apesar da gente ter esses diálogos extremamente frustrantes, a gente tem um Rake que por muitas vezes consegue passar algo além ali da carranca. Para mim, o Chris Hemsworth tem a fisicalidade necessária para o Rake e também traz a emoção que algumas vezes ele se permite demonstrar. Resgate 2, ele me surpreende em diversos pontos, no sentido de que ele vai se aperfeiçoar naquilo que ele tem de melhor do primeiro e em alguns momentos ele vai realmente cair na base da sua estrutura bem formulaica. Espero que vocês tenham gostado desse comentário. Não deixa de passar aqui no nosso comentário fixado. Hoje a gente teve conteúdos exclusivos sobre o Tudum, que é um evento da Netflix e que a gente criou conteúdos exclusivos para isso. Então passa no nosso comentário fixado e deixa o seu like aqui embaixo se você gostou desse vídeo. Se inscreve no nosso canal e passa também no nosso clube de membros para ver tudo aquilo que vocês conseguem de conteúdo exclusivo. É isso, um beijo e corta!